Com alegria, novamente, aqui nos encontramos no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todos os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, a todas e todos telespectadoras e telespectadores, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Nós estamos nos encaminhando para o findar de mais um mês. E sempre eu gosto de levar a todos os telespectadores e telespectadores o sentimento de gratidão para com Deus, nosso Pai Criador, e Nossa Senhora, tem ela o título que tiver, seja Nossa Senhora do Amparo, ou Nossa Senhora do Livramento, aliás, que ela nos livre sempre de todas as situações difíceis da nossa vida, das enfermidades, da Covid-19, de todas as guerras, dos desentendimentos, também das guerras da própria pessoa consigo mesmo. Há muitas pessoas que não vivem em paz consigo mesmas. Por quê? Porque vivem longe de Deus, porque vivem afastados da graça que Deus nos concedeu no dia em que nós recebemos o batismo, quando Deus nos aceitou como seus filhos adotivos. E você pode perceber uma criança batizada e mais tarde mesmo com 8, 9, 12, 13, 14, até 15 anos, em geral é uma pessoa sempre disposta, sempre alegre, sempre satisfeita consigo mesma e com a vida. Mas depois que a pessoa começa, por uma razão ou por outra, relaxar a sua própria união com Deus, com Cristo, então o Espírito vai como que se recolhendo dentro de si, vai se aprisionando. E nós sabemos que nenhuma pessoa quer ficar na prisão, na cadeia, na penitenciária. Assim também o nosso espírito quer sempre respirar, quer sempre ter a liberdade, esta união com aquele que nos criou. E quando isso não acontece, então é claro que há uma retranca. E se nós olharmos no jogo de futebol, por exemplo, o jogador que quer ficar retrancado, ficar com a bola só para si, para demonstrar que ele é o tal de jogador, para centralizar tudo nele, o que acontece? Daqui a pouco perdeu a bola. Quando tinha oportunidade de dar um passe maravilhoso para o seu colega, e o colega até poderia passar para outro, e surgiria o gol. Então, ninguém deve procurar retrancar-se, oprimir, escravizar o seu espírito dentro de si. Porque o nosso espírito quer sempre, já falei mais de uma vez, a semelhança do girassol, que quer sempre voltar-se para o Rei Sol. Como isso é importante. Então, e ainda mais agora, então este sentimento de gratidão para com Deus. E em cada findar de dia nós deveríamos nos voltar para Deus e agradecer por mais um Deus. Quando tantas pessoas, e às vezes até bem jovens, um infarto, um desastre, um Covid-19, ou uma bala perdida, ou enfim, uma queda muitas vezes,
ou um afogamento, de repente levou aquela jovem ou aquele jovem desta vida para a eternidade. Nós temos a graça de viver mais um dia, por que não nosso agradecimento? E pedir cada dia novas bênçãos, novas graças, como somos convidados também no findar de cada semana a agradecer a Deus e pedir a bênção para a nova semana e muito mais agradecer o mês que estamos tendo a graça de viver e pedir sempre a proteção para o novo mês. E como os dias, as semanas e os meses passam tão rapidamente. Então, esse sentimento de gratidão eu gosto de acentuar muitas vezes, porque há pessoas que como que perderam a sensibilidade de agradecer. Se nós olharmos, por exemplo, qualquer criança que recebe de 3, 4, 6 aninhos, se você dá uma bala, um presentezinho, um pirulito, a criança logo diz obrigado. Por que nós, seres inteligentes, seres que temos vida, saúde, quando tantas pessoas, muitas vezes ao nosso lado, não têm as qualidades, as aptidões, as potencialidades que nós temos, todos os órgãos que perfeitos tanto quanto possível, e quanta ingratidão. E ainda pior, ainda há pessoas que reclamam contra Deus. Ah, mas eu queria ter uma orelha assim. Ah, meu nariz não está como eu queria. Ah, meu rosto podia ser diferente. E começam então as reclamações. Ah, eu queria ter unhas maiores e tal. Mas que bobagem, que bobagem. Já falei aqui uma vez veio um moço. Eu trabalhava na catedral na época e veio um moço, aí não sei de que lugar, mas veio do interior e veio dialogar comigo e veio, padre, eu não sei, eu não gosto muito de Deus, não. Ótimo, sim, você é livre, mas qual é a razão? Ah, porque eu tenho um problemazinho na minha perna de locomoção, eu manqueio um pouco, tal. Digo, é? Ótimo. Mas eu hoje vim com a minha mãe e meu pai para Florianópolis. Aliás, eu nunca tinha vindo, diz a pessoa. E o que é que aconteceu? Nós viemos ali, chegamos ali no terminal e viemos pelo centro da cidade. E o que é que aconteceu? Eu comecei a observar aqui, lá, as lojas, tudo isso. Daqui a pouco eu encontrei uma moça muito bonita no rosto, mas ela mancava mais do que eu. E hoje, isso me assustou, me chamou a atenção, oba! Mas fomos caminhando, pai e a mãe e eu, e tal, e mais adiante, o que é que aconteceu? Encontramos, caminhando, eu vi então uma pessoa cadeirante, e também era um moço cadeirante, com uma perna amputada, oba! Aí eu fiquei, meu Deus, eu reclamando contra Deus. E mais adiante ainda, encontrei uma pessoa cega, também sem um braço. Aí eu caí dentro de mim. E viemos até a igreja, até a catedral, viemos rezar, e eu fiquei com a consciência muito pesada. Eu disse, pai e mãe, eu tenho que me desabafar.
eu tenho que me confessar, eu tenho que procurar um padre. E veio ao meu encontro, foi ao escritório e a secretária, padre, tem um moço que quer dialogar com o senhor. Eu, pois não, sempre o padre está disponível. É claro que nem sempre se encontra o sacerdote, ainda mais na época, a gente, o padre Pedro Adolino Martinal e eu, éramos professores de educação religiosa e escolar. E nem sempre, então, também você vai na paróquia, porque todo sacerdote, devido à falta de sacerdote, por isso Cristo Jesus mesmo diz, está tão claro na palavra de Deus, em São Mateus, como a messe é grande, os operários são poucos, diz Cristo Jesus. Orai ao Senhor da messe para que envie mais sacerdotes. Então, nem sempre o seu pároco, o seu vigário paroquial, você vai encontrar na casa paroquial. Ele tem muitas funções, tem a visita às pessoas enfermas, unção dos enfermos nos hospitais, o atendimento para programas de rádio, de TV, enfim, são múltiplas as atividades do sacerdote. E, enfim, então ele tem que se dedicar a todo o seu rebanho. Mas esse eu estava estudando, preparando programas de rádio e TV, porque o padre, que tem programa de rádio ou de TV, no meu caso, eu tenho que me preparar. Eu disse indo hoje de manhã para alguém, eu passei domingo à tarde, horas e horas e horas, preparando programa de TV, preparando programa de rádio. Eu não posso chegar na TV e na rádio improvisadamente. Se eu digo aqui um capítulo tal, versículo tal, você pode conferir e bate exatamente com a sua Bíblia. Faça experiência. A não ser um outro caso, pode, diz o latim, errare humanum est. Errar é humano, pode-se errar. Mas, de modo geral, eu sei de pessoas que já me disseram, padre, como é que o senhor consegue captar e colocar direitinho as datas históricas de acontecimentos, e história universal e tal, problemática assim, assim, e as passagens da Bíblia? Sim, mas eu procuro sempre dizer, na medida do possível, a verdade. E esse moço, então, eu atendi, padre, e a gente via ele escorrendo algumas lágrimas pela face. Estava muito arrependido, e ele mesmo dizia, estou muito arrependido por reclamar contra Deus. Quem sabe nesta hora há também pessoas nessa situação. Pede a Jesus perdão. Olha, eu agradeço a cada passo a Deus pela graça que a Trindade Santa e Nossa Senhora me concederam, pela minha vida, pelas minhas potencialidades, pela vocação maravilhosa que Deus colocou dentro de mim. Essa vocação de me doar, de me sacrificar, de lutar para expandir sempre mais o reino de Deus. Qual é o reino que Deus, que Jesus Cristo quer? Que haja e que se desenvolva cada vez mais e que todos nós lutemos o reino de Deus, que o Papa fala, o bispo fala, os sacerdotes falam, a catequista fala, o professor e a professora falam. Deus quer exatamente que se realizem cada vez mais o reino de Deus. Mas deveriam os catequistas, mesmo os sacerdotes, dizer qual é o objetivo, qual é a vontade de Deus. E a nossa vontade também,
o reino de Deus, que Jesus Cristo quer, o reino de verdade, porque ninguém de nós, como está acontecendo agora na guerra, muitas mentiradas, segundo a gente ouve falar, mentirada de um lado e mentira do outro. Qual é o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, a esposa, o pai ou a mãe, o filho ou a filha? Quando há mentiras, então a pessoa vai perdendo a confiança. E também entre os amigos, quando vem com mentira. Então, o reino de verdade, Cristo diz, eu sou a verdade. Além do reino da verdade, que sempre haja verdade, reino de justiça. Por que há muitas greves? E, aliás, ultimamente não tem mais tantas greves. Mas eu me lembro, antigamente, eu estava na catedral, meu Deus do céu, a cada passo, a escadaria da catedral se enchia lá, protestos e mais protestos, e as greves, em geral, terminavam ali na escadaria da catedral. Tempos que eu passei lá. Então, também em casa, pode o pai e a mãe agirem com injustiça, favorecendo a filha ou um filho em desfavor de outra filha, de outro filho. Isso não está justo. Então é claro que a filha ou o filho que foi injustiçado pelo pai e pela mãe, ainda bem que isso não acontece. O pai e a mãe procuram, de modo geral, ser justos e fazem muito bem a justiça. Então, reino de verdade, de justiça, quando o patrão, por exemplo, sempre como eu conheço, quantos patrões maravilhosos que chegam, elogiam seus funcionários pelo trabalho e pagam na medida do possível. Há também empresários que no final do ano repartem um pouco a sua economia juntamente com seus funcionários. Oxalá isso fosse e acontecesse com todos os empresários. Por que somente ele ou ela, empresária, se enriquecerem? Procure abrir o seu coração. Então, reino de verdade, justiça e fraternidade. Será que o presidente da Rússia, o presidente da Ucrânia, um dia não querem chegar também na casa do Pai? Dentro de 50 anos, no máximo, eles estarão na eternidade. Sem dúvida nenhuma. Isso acontecerá comigo, isso acontecerá com quantas pessoas que neste momento estão em sintonia conosco, aqui, me ouvindo e raciocinando. De fato, Padre Pedro, o senhor tem razão, porque eu estou doente, eu estou já mais de idade avançada. Não, pode acontecer até com uma pessoa bastante jovem. Aliás, eu já contei aqui uma vez, quanto me consta, faz alguns anos, mas me lembro, onde numa cidade, isso é um fato real, numa cidade, uma vovozinha muito querida, completou 80 anos. E os filhos dela, os netos, moravam numa cidade, outra no outro, num estado, no outro. Então, com antecedência, eles começaram, houve uma pequena equipe que teve a ideia, vamos festejar esse aniversário da vovó. E o vovô já faleceu há mais tempo, vamos festejar para nos encontrar
Quantos de nós já há 10 anos, 15 anos, nunca mais os netos, bisnetos, nunca se encontraram, nem conhecem plenamente, nunca cumprimentaram a avó, nunca almoçaram com a vovó, porque um morava num estado, outro no outro, numa cidade, noutra cidade, e resolveram. Então, o encontro começou pelo sábado. Eles se reuniram sábado e domingo. Que alegria! Quantas mocinhas e mocinhos e primos e netos e bisnetos se encontraram, aquela alegria, aquela festa e tal. E no domingo, ali pelas 10 horas, uma santa missa com um almoço maravilhoso, um café colonial e maravilhoso, bem programado, a equipe realmente foi muito ativa e tal. Bem, depois do café colonial, as pessoas começaram a se despedir e tal, assim, para retornar à sua cidade, seus estados, e uma adolescente de 14 anos, uma mocinha, não sei se era neta ou bisneta, e ao se despedir da vovó ou da bisavó, dizia: a senhora se cuide bastante, porque eles já programaram o encontro para daqui a 2 anos, quando a bisa ou a avó completa 82 anos, que eu gostei demais. Quantos primos e primas que eu nunca tinha visto na vida, a não ser por meio da internet, por meio de fotografia. E que bacana, cada primo e prima bonitos que a nossa família, dizia ela, para a bisa ou para a avó. E a vovó se cuida. Quando ela estava falando isso, sem dúvida nenhuma, Deus, Nossa Senhora, e o anjo da guarda captou essas palavras dela, pensavam, sem dúvida nenhuma, ela não está sabendo o futuro dela. O que é que aconteceu? Ela que pediu para a avó, ou bisavó, cuidar, depois de uns meses, num desastre de carro, esta neta, ou bisneta, parte desta vida para a eternidade. Então, ninguém de nós sabe, a nossa vida está nas mãos de Deus. Aquilo que diz Cristo, vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, devemos sempre estarmos preparados, como era essa mocinha, essa adolescente, estudiosa, obediente, lutando, sem dúvida nenhuma, ela partiu imediatamente para a felicidade eterna, sem dúvida nenhuma. Então, prezados telespectadores, estamos também no tempo maravilhoso, como já foi falado mais de uma vez, da Quaresma e também da campanha da fraternidade, que neste ano tem como tema fraternidade e educação, e também o lema tirado de Provérbios, capítulo 31, versículo 26, ensina, especialmente com amor e com dedicação. Meus cumprimentos a todos os professores e professoras pela dedicação e com sacrifício também aos professores e professoras de qualquer área, seja de creche, seja de adolescentes ou jovens ou universitários, ou cursos de mestrado ou de especialização ou doutorado, tantos cursos que existem, curso universitário, seja, meus cumprimentos por todas e todos, especialmente também as aposentadas e aposentados. Eu também fui professor, já falei mais de uma vez, 37 anos como mestre, como professor,
e atualmente aposentado, mas continuo sempre incentivando a todas e todos o meu programa de rádio, estudem, lutem, se esforcem e vamos neste momento fazer uma oração também, estamos também na festividade do Senhor Jesus dos Passos, essa imagem maravilhosa, mas lembremos-nos sempre que o Senhor Jesus dos Passos é o mesmo Cristo Jesus que deu a vida por nosso amor, para a nossa redenção, a nossa salvação. E rezemos então, para que nós saibamos sempre, conforme Ele pediu, que cada dia assumamos a nossa cruz, levemos com a nossa cruz. Qual é a cruz? É a cruz do sacrifício, é a cruz dos estudos, é a cruz da obediência aos nossos pais, é a cruz de um trânsito muitas vezes acumulado, e não adianta você fonfonar, que não adianta nada, só você fica mais nervoso, não adianta você reclamar, está ali a esposa, você está levando 2 ou 3 filhos para estudos, deixa as crianças, os adolescentes nervosos, procura aceitar tudo isso como Cristo Jesus, são pequeninas cruzes que nós podemos colocar em sintonia com a cruz de Cristo Jesus. Meu Jesus, Senhor dos Passos, açoitado, coroado de espinhos, escarnecido e cuspido, condenado à morte, carregado com a cruz, carregando a cruz, caído por terra, pregado no madeiro da cruz. Vós sois a vítima de nossas iniquidades, nossos pecados. Eu quero acompanhar os vossos dolorosos passos, rumo ao Calvário, Senhor Jesus Passos, em cujo cimo consumistes a vossa vida, mas do vosso sacrifício brotou a nossa redenção. Senhor dos Passos, perdoai nossas maldades e apagai os pecados de todo o mundo. Favorecei-nos a todos e cada um de nós. Meu Jesus, Senhor dos Passos, tende piedade de mim. Na quinta-feira teremos a missa às 9h, da unção dos enfermos, a bênção da vida. E para pedindo, se você está enfermo, pela sua saúde. E findando, que o Senhor Jesus Passos esteja ao seu lado, para acompanhar acima de você, para iluminar, atrás de você, para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente, para lhe mostrar sempre o caminho certo, com as mais ricas bênçãos, saúde e otimismo, mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora também dos enfermos, com a bênção igualmente da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé e com confiança, estaremos retornando na próxima quinta-feira, se Deus quiser.